Olá pessoal, aqui Velgas, hoje 11 de julho de 2020. Vamos falar hoje um pouco, mudando a linha de assunto histórico e pulando um pouco mais à frente, vamos falar da economia atual da Ucrânia versus do Brasil, haja vista que a gente tem provavelmente a terceira maior imigração ucraniana no mundo, ou seja, a terceira maior comunidade ucraniana fora da Ucrânia. A primeira seria Canadá, Estados Unidos e o Brasil. Então acho isso muito importante, situar o nosso relacionamento econômico, o nosso relacionamento comercial. Eu quero começar dizendo algumas curiosidades da Ucrânia, né? A Ucrânia é o maior país da Europa. O segundo parece-me que é a França. Ela tem exatamente 603.628 quilômetros quadrados. Aí alguém pode dizer, não é a Rússia. Não, não é a Rússia, porque a Rússia ela fica em dois continentes. Ela fica na Europa e na Ásia. Então, ela, se for só a parte europeia, ela é menor do que os 603 mil da Ucrânia. Ela fica bem maior, né, considerando a parte asiática. Então, estamos falando do continente europeu. É o maior país da Europa. E uma curiosidade, né, poderia contar em qualquer vídeo, mas achei interessante, é onde o primeiro cavalo na história da humanidade foi domesticado na Ucrânia. É um dado muito interessante, acredito que talvez vocês não sabiam, mas naquela região, aproximadamente entre 44 mil anos a 45 mil anos, é que é conhecida a existência de vida humana lá. Ou seja, inclusive na era pré-glacial, na famosa chamada era pré-glacial. E voltando agora, vindo à parte econômica, ele foi conhecido e ainda é como o celeiro da Europa. Porque ele tem 65%, a Ucrânia tem, 65% da sua terra, terras negras, conhecidas como as terras mais férteis do mundo, e ela é agrícola, 65% é voltada para a agricultura. Bom, dito isto, também é importante colocar que é um dos grandes exportadores de grãos do mundo. É claro, a produção de grãos pode não se comparar aos Estados Unidos e o Brasil, mas certamente está entre os 5 maiores produtores de grãos do mundo. E quero destacar aqui agora, esse ano, né, os Estados Unidos estava em primeiro lugar na produção de milho, o Brasil ultrapassou, esse ano nós somos o principal produtor de milho. Parabéns a nós brasileiros, parabéns ao Brasil. Recentemente li agora, né, essa semana, nos noticiários econômicos. E a Ucrânia possui 24 províncias, ou seja, o que nós chamamos de estados, eles têm lá 24 províncias. E lógico, se a gente compararmos com o Brasil, em termos de área, né, que eles têm 603 mil quilômetros quadrados, nós temos 8 milhões e 516. Nós somos um país continente, né, maior inclusive que a maioria dos países e de todos os outros países da América do Sul e da América Central. Então o Brasil é de fato um gigante. Mas vamos lá, eu quero colocar alguns quadros agora, e tenho um pouquinho de paciência, eu vou mudar alguns quadros, colocar uma meia dúzia de quadros, com números econômicos, como o PIB, como o volume de exportações e importações, Brasil e Ucrânia, mas vou em algum momento também colocar a Rússia. Acho importante comparar, porque como a gente tem essa vida tumultuada com a Rússia, né, que ela começou daquela briga há 800 anos, que ela foi fundada como eu já tinha dito, pelo príncipe Yuri Dohiruki, e a partir daí a gente sempre teve uma relação tumultuada, mas ela tem uma influência grande também nessa relação, apesar também de ser uma economia muito diferente da nossa, em termos de números, até maior que a nossa, que eu digo a Ucrânia, né? E menor que a brasileira, mas não tão distante assim da brasileira. Então eu vou agora passar a colocar esses quadros e vou comentar esses quadros. Bom, essa primeira planilha que eu estou apresentando aqui para vocês, ela diz respeito aqui, como vocês podem ver pelo título, exportações, importações e balança comercial com a Ucrânia, né? Eu coloquei ali parecer Ucrânia. Tudo isso aqui são fontes, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que isso aqui é do MDIC, do antigo Ministério da Indústria e Comércio, Serviços e Comércio Exterior, que ainda não existe, ele hoje está no Ministério da Economia,
mas eles estão atualizando esse site e então aparece como aquele MDIC, aquele antigo ministério. Mas na realidade hoje está dentro do Ministério da Economia do Brasil. Então aqui a gente pode ver o seguinte: as nossas exportações para a Ucrânia, elas somam 111 milhões. É um valor muito pequeno, né? Se a gente pensar assim, e elas representam 0,05% das nossas exportações. Assim como as importações da Ucrânia representam 105,9 milhões. Tudo isso é em dólares, né? Isso é dolarizado, em dólares, né? E no site deles aparece somado, né? Que dá um total, representa no total da balança comercial Brasil-Ucrânia 0,06%. Valor muito irrisório. E nós somos aqui, voltando aqui um pouco atrás, nós somos, ou melhor, as nossas representam 89% das importações brasileiras. 89% não, desculpem, erro meu. Vamos corrigir aqui. Nós somos o número 89, ele é 89 no ranking das importações, digo, de exportações do Brasil. Esse valor de 111 milhões, então a Ucrânia para nós é o parceiro 89, é um pequeno, não é significativo. E no ranking das importações é o 69º, número 69, ou seja, o nosso parceiro 69. Agora vocês vejam que o saldo, nós temos aí um superávit, um saldo positivo também pequeno de 5 milhões e 100 mil, né? Então são valores muito pequenos, mas essa hoje é a balança comercial Brasil-Ucrânia, que eu acredito vou discorrer sobre os produtos mais na frente, mas tem um potencial muito grande para poder acontecer, ou seja, a gente pode fazer muito mais com o Brasil e a Ucrânia. O que nós importamos hoje da Ucrânia, né? Nós importamos principalmente medicamentos, incluindo medicamentos veterinários. Quero destacar aqui, na lâmina do MD, que aqui não está escrito, mas a insulina. A insulina representa um valor muito grande, praticamente 80% dentro desses 29% representa a insulina. Inclusive, é importante destacar aqui que nós fizemos um acordo com a Ucrânia e a partir do ano passado passamos a produzir insulina para atender o SUS, inicialmente para o SUS, para atender 50% da capacidade do SUS, porque também nós já temos de outras fontes, e nós não produzíamos insulina no Brasil antes. Então, e houve uma transferência de tecnologia para o Brasil, da Ucrânia para isso. E quem está produzindo é o Instituto Fiocruz, né? Então, acho que é muito bom para o Brasil. Eles têm mais tecnologia, né? Não tem tecnologia na parte da aviação, na parte militar, né? Eles têm uma série de coisas que podem contribuir para o Brasil, inclusive a tecnologia agrícola, que é boa e avançada, e eles são também, não são mais campeões do que nós hoje, que acham que a nossa tecnologia é de ponta também, porque não tem a extensão territorial que o Brasil tem. Apesar de se eles tivessem a nossa extensão territorial, acredito que seriam os primeiros do mundo. E também nós importamos de lá produtos laminados, né? Esses laminados podem ser produtos de aço, planos de aço, de ferro, né? E os chapeados, os folhados, etc. Ou seja, já importamos bastante disso. Isso aqui representa 19% das importações da Ucrânia. E tem também equipamentos elétricos, não elétricos, equipamentos de uso doméstico, né? Até máquinas de café são importadas de lá e o fabricante aqui coloca muitas vezes a marca local aqui no Brasil, né? Então, esses equipamentos aí são 12%, né? E também cereais. Quero destacar a questão aqui de cereais. Aqui está a questão de farinhas, o amido. Na realidade, eles são um grande produtor de farinha, né? Mas o nosso principal fornecedor de farinha, que nós não somos autossuficientes na produção de farinha, é a Argentina. E todas as vezes que a Argentina tem alguma quebra de safra, acontece alguma coisa, a Ucrânia que nos tem socorrido, diversas vezes nos socorreu, né? Seria bom a gente, não sei como é que vai ficar a Argentina agora com essa crise que está tendo, não sei como é que ela vai ficar agora com essa mudança de governo que está numa campanha para estatizar tudo, não sei como é que vai ficar a economia deles. Mas
caso a Argentina tenha problemas em manter o nível de fornecimento que nós temos hoje deles, acho que a Ucrânia é uma boa alternativa. E ela tem sido campeã na produção de farinha de trigo. Notem também que muitas vezes o pão aqui sobe aparentemente sem motivo, mas como nós importamos muita farinha, tudo é dolarizado, mesmo que vem daqui da Argentina, nós acabamos pagando o pão mais caro. Mas isso é apenas uma observação de passagem. E tem também equipamentos de telecomunicações, peças, acessórios, né? Ou seja, uma série, barras de ferro, etc. Vocês podem ver aqui em detalhes do que a gente pode. Então, dentro disso, nós podemos importar mais coisas, nós podemos... Acho que falta um pouco de agressividade para os empresários dos dois lados e até dos governos, né? Nós tínhamos um projeto, um acordo com a Ucrânia para transferência de tecnologia no lançamento, na produção e lançamento de satélites. Isso foi iniciado no governo do Fernando Henrique, e a Dilma, com uma simples canetada, com investimentos de mais de $1 bilhão, né, aproximadamente $1,5 bilhão, jogou tudo pela janela e extinguiu o projeto, né, sem dar muita explicação para ninguém, nem para a Ucrânia, não chamou a Ucrânia aqui, simplesmente extinguiu o projeto. Não sabia, inicialmente algumas pessoas diziam que é por pressão da Rússia, que eles também tinham interesse nesse tipo de coisa em transferir. Mas a Dilma saiu, agora deram para os americanos a base de Alcântara. Então, na realidade, a gente poderia já ter avançado, já poderíamos ter lançado satélites, né? Mesmo que a gente mandasse construir o foguete para isso fora, a Ucrânia estava construindo o foguete para o lançamento do primeiro satélite. Mas gradativamente essa tecnologia, porque isso é muito longo prazo, poderia ter sido, quem sabe, transferida para o Brasil também. Mas voltamos à estaca zero. Estamos naquele ponto que precisamos começar tudo de novo. Isso é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para o Brasil em geral, né? Bom, vamos ver agora o que nós mandamos para eles, né? Ou seja, o que o Brasil manda para a Ucrânia. O Brasil manda café torrado, principalmente. Ele já mandava café torrado para a antiga União Soviética, né? E como curiosidade também, o café da marca que mais saía era o café Pelé, né? Por causa do Pelé, da fama do Pelé. É uma coisa muito interessante, né? Aí como é que eu sei isso? Isso aqui eu sei porque eu negociei. Eu tenho uma empresa de exportação, eu cheguei a negociar café com eles. Então o pessoal gostava muito do café Pelé na época, que era uma empresa aqui do Paraná, a empresa Cacique. Mas hoje já não é mais, não sei nem se esse café, não tenho visto, nas últimas vezes que eu fui para a Ucrânia, esse café é nas prateleiras do supermercado. Hoje o que eles gostam de fazer é o seguinte, eles compram ainda torrado, compram a marca brasileira, mas em menor quantidade. Eles preferem comprar o café ainda que não está torrado, mas não foi moído ainda, e eles moem lá e colocam a marca deles, né? Ou seja, eles querem promover a marca local e acham que tem mais saída e quem sabe conseguem competir com melhores preços, né? E também nós mandamos tabaco, você veja os cafés, né? Nós mandamos 20% das nossas exportações, mais o tabaco, né? Vocês vejam só, é um país que tem muito fumante. E 20% também das exportações é de tabaco, descaulificado, né? E também nós exportamos para eles máquinas não elétricas, ferramentas, aparelhos, 14%, amendoins, 9,9%, né? E etc. Por aí vai, açúcar, melaço, né? Açúcar é um problema, que dependendo do açúcar que você for exportar, você não consegue, porque a Ucrânia tem acordo com algumas empresas, tipo multinacionais, tipo a Cargill, que determinado tipo de café, ela só pode comprar da Cargill. Mas essas coisas também, se houver um trabalho do governo brasileiro, até pode ser derrubado, né? O problema é que grande parte desses açúcares são vendidos para essas multinacionais. A origem é brasileira, mas ela vende, por exemplo, via Holanda, via qualquer outro país, né? Onde estejam suas bases, seus estoques na Europa, né? Então, e o café não torrado representa 5,4%. Então vocês vejam que o café torrado e o café não torrado, que é o café verde, eles representam, os dois somados juntos, 25% das exportações, ou seja, o nosso café faz sucesso lá. Poderia fazer mais. Eu sei de conversar com compradores de café na Ucrânia, de que
o maior vendedor de café lá é a Colômbia. Nós éramos o maior no tempo da União Soviética. Hoje, que não tem mais a União Soviética, a Colômbia tem feito um marketing, uma relação, mais negociações, mais acordos que o Brasil. Nós poderíamos melhorar isso aqui também, né? E também frutas, nozes, né? Você vê lá a banana do Brasil, você chega no supermercado, tem normalmente uma etiqueta, né? Do Equador, por exemplo, aí banana outra, do Brasil, ou seja, nós podemos também expandir mais a questão de frutas, né? Nós somos um país tropical com grande... Eles não são um país tropical, eles têm um inverno muito grande, né? Então, na parte do inverno, mesmo no outono, o outono é frio, apesar de não ter neve, né? Na maior parte do outono, então eles precisam dessas frutas tropicais, consomem muito. Nós precisaríamos fazer um trabalho mais junto, né? Chegar junto, vamos dizer assim, para vender mais isso e mais que os nossos concorrentes, quer eles sejam da América aqui do Sul ou América Central, que também vende para eles, né? Então, é muito importante isso aí, acho que existe um bom relacionamento, apesar de que, se a gente for ver, como eu demonstrei anteriormente, é tímido, é muito tímido e poderia ser melhor. Eu quero comparar agora, por exemplo, com a Rússia, né? A Rússia tem como é que eu vou dizer, uma exportação muito mais agressiva em importação também. Mas por que ela é mais agressiva, né? Porque, eu quero pegar aqui o da Rússia, né? Parceiro Rússia. Então, as nossas exportações e importações, vejam aqui. As nossas exportações para a Rússia, elas somam 1.680 bilhões, é bem mais. E ao contrário da Rússia, que para nós, que somos 5 bilhões 299, ou seja, há um déficit muito grande aí, né? De 2 bilhões. Mas por quê? Nós não compramos, por exemplo, petróleo da Rússia, né? Mas nós compramos ureia, outros fertilizantes. Olha, 70% da ureia consumida no Brasil, acho que até mais, 80%, vem da Rússia. Através da Rússia, dos estados da Federação Russa, que trazem para o Brasil. Né? Por exemplo, no Paraná, o Porto de Antonina, basicamente ele trabalha com fertilizantes, um grande movimento, 80% do movimento, entre 80% a 90% do movimento, vem naqueles navios tipo granileiro, eles despejam direto nos armazéns do porto, e a ureia é muito importante como fertilizante para a agricultura. Então, essa é a grande sacada deles, que eles têm esse produto, é um produto de extrativismo, né? De minas, e das minas que são produzidas na Rússia, eles têm a sorte de ter isso no território deles. Então, o valor é muito grande, né? Então, eu quis trazer isso, ou seja, até para vocês sentirem, todo o nosso produto hoje, que é plantado, seja no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul, ou seja, onde você tem a soja, o milho, ele usa o fertilizante, ele usa a ureia que vem da União Soviética. Perdão, vício de linguagem, que vem da Rússia, né? Então, isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, teríamos que procurar ser mais autossuficientes ou também ter outras, porque um outro grande produtor de fertilizantes é o Canadá, mas nós não exploramos tanto, né? Agora, o que nós exportamos para ele, que apesar desse número grande, mas a diferença a favor deles, nós mandamos para ele basicamente carne bovina fresca ou refrigerada ou congelada, representa 13% das nossas exportações, né? Vocês podem ver nesse quadro aqui. E também carnes de aves, né? E miúdos, né? Esse tipo de coisa, 7,8%. Né? Carne suína, nós mandamos, eles também compram carne suína da Polônia, acho que é uma quantidade maior. Da própria Ucrânia eles compram carne suína. A Ucrânia é um grande produtor de carne suína, né? Açúcar, eles compram muito açúcar aqui também, mas normalmente o açúcar sai através dessas tradings multinacionais, essas big, né? Big companies internacionais, né? E a soja, ou seja, 22%, a soja que nós mandamos,
e também 22% de café não torrado. Eles também têm a preferência, assim como na Ucrânia, de explorar, de torrar lá e preparar o café lá e fazer a marca local. Então nós mandamos isso aí para eles, ou seja, é muito apropriado isso, né, para eles, né? Bom, vamos ver aqui. E nós, como eu disse, né, nós basicamente pegamos deles a questão agrícola. Eu quero mostrar aqui também como curiosidade importante para vocês verem o nosso tamanho, né? Nós somos gigantes, né? O Brasil, por exemplo, quem são os principais? A Rússia e nem a Ucrânia estão, olha, os principais importadores do Brasil nesse comércio internacional, dentro dessa geopolítica da visão global. É uma coisa que pode surpreender muitos, mas é a China. Já foi os Estados Unidos, mas a China, como veio crescendo de uma maneira muito forte ultimamente, nos últimos anos, né, ela ultrapassou os Estados Unidos. Ou seja, hoje nós mandamos, é um valor considerável. A China é um parceiro comercial muito importante. Nós mandamos 63 bilhões de dólares nessa balança comercial anualmente, enquanto que para os Estados Unidos nós mandamos 29 bilhões de dólares, quase 30 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Daí Países Baixos, basicamente o principal desses países, chamados Países Baixos, ali é a Holanda. Nós mandamos 10 bilhões. E ali muita coisa que chega na Holanda, no porto de Rotterdam, que é um dos principais portos da Europa, eles redistribuem para o resto da Europa. Mas da Holanda, não sei por que a preferência aí, a maioria dos nossos negócios internacionais, vão tudo para o porto de Roterdã, embora que nós temos mercadorias que vão para Hamburgo, na Alemanha, vão para portos também na França, etc. Mas a grande distribuição é feita via a Holanda, né? Aí nós temos a Argentina que é uma incógnita, nós não sabemos ainda como é que vai ser, porque está havendo uma mudança do processo político lá, né? E isso talvez afete o Brasil, não sei. Então a gente tem que observar, mas vamos torcer que não afete e que não levemos nunca o calote, né? O Japão com 5,43, o Chile com 5,16 bilhões, o México com 4,9 bilhões, a Alemanha com 4,73 bilhões. Eu sempre pensava que a Alemanha era mais, mas é menos. Espanha com 4,04 bilhões e a Coreia do Sul em 10º lugar com 3,45 bilhões. Isso do total que a gente exporta para todos os países do mundo, em torno de 200 bilhões é o nosso volume de exportação de dólares. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é dolarizado. Bom, posto isso, mostrando a nossa situação do Brasil versus a situação da Ucrânia versus a situação da Rússia, né? Achei importante colocar no Brasil para todos terem uma visão muito clara de como nós estamos, ou seja, nós somos uma potência, né? Bom, agora vou sair aqui da tela e vou voltar para o vídeo aqui, né? Bom, pessoal, voltando agora, né, a falar aqui ao vivo, vocês viram que esses números demonstram claramente que Brasil e Ucrânia têm um grande potencial, né? Em todas as áreas, em todos os campos. A Ucrânia é muito desenvolvida também tecnologicamente, tem um grande parque manufatureiro, tal como o Brasil. O Brasil é uma grande potência mundial, é a 8ª economia do mundo, né? E já há muito tempo que é a 8ª economia do mundo. Ela deu uma caída para 10ª agora no governo do PT, mas retornou e somos de fato uma força 8ª economia do mundo e somos um país continente. Mas podemos explorar mais isso com a Ucrânia, né? Não estou dizendo que não devemos explorar para a Rússia, não devemos explorar com a Rússia, acho que devemos também, né? Mas vou focar aqui mais a Ucrânia. Eu quis colocar a Rússia por causa dessa relação que a gente tem. A Ucrânia é uma relação muito próxima com a Rússia, né? Nós, para você ter uma ideia, a Ucrânia, ela fabricava motores de aviões e helicópteros, tanto helicópteros civis como helicópteros de combate. Aí quando começou essa guerra, que a Ucrânia invadiu, a Rússia invadiu a Crimeia, a Rússia invadiu a região de Donbass, ou seja, a província de Luhansk e a província de Donetsk, o que aconteceu? A Ucrânia deixou de fabricar para a Rússia motores de helicópteros. E a Rússia teve um tempo, né, elas achavam que íamos continuar entregando, mas entregar para eles usarem, colocar nos helicópteros para atacar a Ucrânia, ficava um negócio meio esquisito. Mas, por exemplo, aviões Antonov, né, o maior avião do mundo é o Mriá.
que foi desenvolvido na Ucrânia pela fábrica da Antonov. Desde os tempos da União Soviética, a fábrica de aviões Antonov é perto de Kiev, né, na cidade de Kiev ali, então não é longe. Então, tudo isso era produzido lá. Os foguetes espaciais eram produzidos na Ucrânia, né? E continua agora, a Rússia já está produzindo isso, né? Então eu queria mostrar isso e mostrar por que a Rússia, a economia dela é mais forte. Eu acho que é uma bolha por causa do petróleo. E o petróleo dela é muito caro para explorar. Então, se o preço do petróleo cair menos de $30, eles têm problemas. É onde chega o limite do preço de produção do petróleo deles. Então, para eles estava bom quando estava mais de $100 o petróleo. Então, isso porque nós estamos envolvidos numa guerra não declarada, né? Embora que já não tenha voos entre Kiev e Moscou, né? Quem quiser vir da Rússia para a Ucrânia tem que fazer uma conexão ou lá na Europa ou na Bielorrússia, né? Que também fica na Europa, ou seja, para outros países, não vem mais direto como vinha antigamente. Então, complicou um pouco a situação. E eu acho que a tendência, o ideal seria os povos todos terem um relacionamento pacífico. Eu quero discutir em um dos meus vídeos para frente possíveis estratégias para uma paz e crescimento econômico para todo mundo. Eu acho que guerra não leva a lugar nenhum. Eu acho que o Brasil tem um grande papel nisso. O nosso Brasil tem um grande papel nisso e acho que deveria assumir um papel de liderança, de mediação e comercial com a Ucrânia, onde o Brasil cresce mais, onde a Ucrânia cresce mais e todos os países, enfim. Nós temos que ser mais agressivos nesse aspecto. Essa foi a mensagem de hoje sobre economia. E aí vocês vão ver que em alguns eu coloquei todos aqueles outros livros da história da formação da Rússia e Ucrânia para vocês entenderem por que a Ucrânia é assim, por que a Rússia age assim e por que talvez as coisas vão acontecer no futuro de determinadas maneiras que eu vou abordar também. Então, e muitas vezes eu vou, quem sabe, voltar a alguma coisa da história para, de novo, avançar no futuro, no presente e no futuro. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.